Oi, gente. Sou eu aqui novamente, trazendo para vocês agora a atividade sobre o choque de civilizações, né? A atividade que eu propus, que faz parte aí do caderno do aluno do segundo bimestre. É uma atividade que, se a gente tivesse feito em sala de aula, todos conjuntamente, a gente ia discutir de maneira mais, mais coletiva, mais participativa, o que está sendo proposto, né? Então, primeiro eu resolvi fazer esse ajuste, porque esse pequeno vídeo, porque eu recebi de pouquíssimos alunos é, esse exercício resolvido, e então, de repente, essas dicas que eu vou dar agora animem aí o restante dos colegas a fazer. E, obviamente, quem já fez e achar que vale a pena melhorar suas respostas, eu estou aberta a receber as atividades sem problema algum, ok? Então, vamos lá. A primeira atividade bom, primeiro, né, que a atividade contempla o caderno do aluno nas páginas 57 e 58, tá? E o tema aí é do choque de civilizações. Então, a primeira atividade, ele coloca aqui que era uma introdução para essa ideia, que a gente ia trabalhar essa imagem de as nuvens de palavras, né, dos conflitos mundiais, para ver o que a gente consegue tirar daqui, né? E aí a gente observa, né, que tem alguns temas que a gente alguns termos, na verdade, que eu mencionei no vídeo anterior sobre o texto de choque de civilizações, que é a questão, né, ó, a gente tem aqui os conflitos, a gente tem o Afeganistão, a gente tem terrorismo, Iraque, guerra, né, os Estados Unidos, o Estado, né, o Estado-nação, e aí a gente tem outros nomes aí, né? Oriente Médio, que a gente vai falar aí, o Oriente Médio, que está lá, segundo Huntington, é o grupo das civilizações árabe-muçulmanas, né? A Palestina, que a Palestina, antes, né, bem antes dos anos 90, já é um território de disputa e que tem um pano de fundo religioso envolvendo essa disputa, né? O Paquistão, ONU. A ONU é fundamental dentro dessas construções, porque a ONU ela tem tentado, tem tentado mediar alguns desses conflitos, né? Israel, porque Israel é quem treta aí com a Palestina. Coreia do Norte, que a gente sabe que é uma região muito tensa do mundo também, por abrigar um ditador, e a gente nunca sabe quais serão as suas próximas ações, né? Então, aqui existe outros nomes não tão comuns, né? Boko Haram, o Iêmen. A gente tem todos esses lugares no Paquistão, existem conflitos, existem tensões, Sudão do Sul, e nem todos esses conflitos, eles têm essa roupagem, essa questão de diferença religiosa e cultural, né? Então, assim, mas boa parte tem um elemento, né, religioso, só que, na verdade, na real mesmo, existe uma disputa por território, pela ocupação e pelo pertencimento daquele território. Território aí é muito importante, né? Então, na real, vamos pegar, por exemplo, Israel e Palestina. Israel e Palestina, eles não brigam por conta, não é somente a diferença religiosa, que de um lado nós temos o povo judeu e do outro os muçulmanos. Eles disputam há anos o que eles consideram e chamam de Terra Santa. É uma disputa territorial que tem, sim,
essa nuance religiosa como justificativa, mas eles estão disputando um território. Então, a disputa ela vai além da questão da diferença cultural, da diferença religiosa. Existe uma disputa territorial ali. Então, o território ele nunca saiu do foco dos conflitos. O território ele é importante. Então, cai por terra a ideia do Huntington aqui, né? Então, para ajudar vocês a construírem aí algumas ideias dentro dessa primeira proposta de exercício. Tudo bem? Aí, a gente tem a atividade 2, né? Que traz um texto que apresenta aí a teoria do choque de civilizações, né? Apresenta a ideia que a gente já discutiu, e em seguida já traz o cara que rebate, né, a ideia do Huntington, que é o Edward Said, falando justamente isso, que não tem como, porque a cultura dos lugares é algo que muda e é algo que não é homogêneo, justamente devido às interações que a gente tem, às aproximações que o processo de globalização permitiu entre os povos. Então, não dá para ser uma coisa homogênea, tá? E aí ele implementa 4 perguntinhas em cima aí do texto e da imagem que segue, né, depois das perguntas. Primeiro, ele pergunta quais são as críticas que o Edward Said faz à teoria do Huntington. Eu meio que falei aqui, mas se não ficou tão claro, volta lá no texto que está tranquilo de identificar. Aí ele pergunta, os conflitos dos últimos anos têm alguma ligação com a teoria de choque de civilizações? Comente sua resposta. Então, nos últimos anos, vamos pegar de 2000 para cá, né? Vamos pegar a partir do 11 de setembro, que é quando essa teoria é resgatada, né? O 11 de setembro, os desdobramentos do 11 de setembro, que foi invadir o Afeganistão e invadir o Iraque, num primeiro momento a justificativa foi combater o terrorismo vindo aí dos grupos extremistas islâmicos, né? Mas no fundo, para ficar tanto tempo no Iraque, porque a princípio a invasão do Afeganistão fazia algum sentido, tendo em vista que a Al-Qaeda é uma célula terrorista dali, que o Bin Laden estaria escondido em cavernas, né, do território afegão. Só que invadir o Iraque não tinha ali uma ligação direta com isso. E o Iraque tem uma coisa que os Estados Unidos adoram, que se a gente estivesse na sala, eu tenho certeza que alguém ia soltar a palavra mágica, petróleo. Então, ali, era muito, muito além das questões de segurança nacional, porque invade-se o Iraque sob a acusação de que eles estariam produzindo armas de destruição em massa, né? Então, ou uma praga aí, uma arma biológica, né? Algo que se jogaria e mataria as pessoas, ou ogivas nucleares. E é onde entra a ONU, né? Porque a ONU se coloca contra todo esse processo a todo momento. Mas aí a gente volta lá na ideia do Conselho de Segurança e dos 5 países que têm poder de veto, Estados Unidos é um deles. Então, os Estados Unidos deu uma banana para a decisão conjunta da ONU e falou, olha, eu estou vetando a decisão de vocês e eu vou invadir sim. E nesse processo da invasão, nunca foi achado uma arma de destruição em massa ou qualquer evidência que existisse esse tipo de construção, né, no Iraque. No entanto, eles destituíram o governo que existia ali até o momento. Veja, não estou dizendo que o governo era bom ou era ruim. Estou dizendo que existia um governo, existia uma lógica que eles destruíram ao enforcar praticamente em praça pública o Saddam Hussein, né? E foi se colocando ali governos interinos, situações para tentar apaziguar, e como eu disse, isso levou quase 10 anos, até que todos os estadunidenses voltassem para casa, deixasse
o território iraquiano na mão dos iraquianos. Então, foi além. Na verdade, de novo, essa perspectiva do choque de civilização, ele foi usado no primeiro momento como uma desculpa, mas as raízes desse conflito, eles são mais profundas. E a gente pode observar isso em outros lugares. Se a gente for olhar para a Síria, por exemplo, o que acontece lá tem interesses econômicos muito profundos. Não é uma simples guerra civil. Então, de novo, essa ideia de civilizações se chocando tem sido usado como uma desculpa para colocar em prática intenções mais robustas, que estão ligadas, sim, a interesses territoriais e a interesses econômicos, né? Então, para vocês pensarem aí também como responder a questão B. A C. Existe relação entre a imagem 2 e o texto da teoria de choque de civilizações? Justifica a sua resposta. Então, eu vou colocar aqui a imagem 2 para vocês verem. Então, a gente tá vendo aqui, né? Algumas. É uma foto de uma parede, né? E a gente vê a sombra de uma pessoa, cartazes ali, né? Je suis Charlie, algumas velas, tumor, não sei o que, de humor. Eu não consigo ler a letrinha pequena. Je suis Charlie, né? Je suis Charlie. Então, vamos ver aqui a legenda da imagem, né? Manifestação em relação ao atentado sofrido pelo jornal francês Charlie Hebdo em 7 de janeiro de 2015, na cidade de Paris. Então, aqui, né, são homenagens às vítimas aí do atentado, né, o atentado ao Charlie Hebdo. E aí, a gente tem que entender quem era, né, o que era esse jornal e o que provocou essa ira, né. O Charlie Hebdo, ele trazia no seu jornal tirinhas de humor, que é uma coisa muito comum, né, em jornais. Sempre tem ali as tirinhas, charts de reflexão política. E o Charlie Hebdo, ele não foi só uma vez, mais vezes, ele publicou tirinha satirizando Maomé, né? Maomé, que é o profeta ali, o principal profeta do islamismo, e isso despertou a fúria de grupos islâmicos, né? E despertou de tal maneira que os mais extremistas, né, acabaram atacando a sede do jornal e levando à morte aí de vários profissionais desse jornal, né? Então, veja, a justificativa do ataque ao Charlie Hebdo foi a brincadeira que eles fizeram com a religião muçulmana, né? Com um símbolo aí importante da religião muçulmana, que é o Maomé. Então, quando a gente entende o que foi o ataque a Charlie Hebdo, a gente volta no exercício. Existe relação entre a imagem 2, então a imagem aqui da homenagem às vítimas do Charlie Hebdo, com o texto do choque de civilização, tá? Para a gente relacionar as duas coisas. E aí, deixa a imaginação correr forte. E qual o pano de fundo gerador do conflito retratado na imagem 2? Bom, eu contei aqui o porquê que eles foram atacados, né? Acabei de contar. Então, aí vocês conseguem também pensar, por quê? Por que esse grupo extremista foi cometer um atentado terrorista, um ataque à bomba na sede de um jornal francês, né? Então, façam aí as reflexões de vocês, caprichem nas respostas. Peço, por favor, para que vocês façam suas respostas à caneta, porque na hora que vocês tiram foto, quando tá de lápis, fica muito difícil para eu ler.
Me ajudem, por favor, nessa parte. Aqueles que já entregaram, que quiserem, que acham que devem melhorar suas respostas, fiquem à vontade, pode refazer e mandar, que eu altero aqui a nota de vocês tranquilamente, tá bom? Eu estou falando aqui, devia ter terminado já o compartilhamento, mas enfim, vamos lá. Então, eu aguardo a atividade de vocês. Continuo solicitando, assim, de todo o meu coração, por favor, se vocês conseguirem mandar por e-mail, vocês me ajudam muito. Não esqueçam de se identificar, colocar nome, número e série. E se vocês tiverem dúvida ainda acerca da resolução do exercício, por favor, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, que dentro do horário da escola eu vou procurar responder todos vocês, tá bom? Gente, obrigada pela atenção e espero voltar em breve para falar sobre a sequência aí dos nossos conteúdos, tá bom? Obrigada pela atenção, gente. Tchau, até a próxima.